Aleluia, Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, por esse tempo, por o privilégio que temos de estarmos aqui para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar. Nós cremos, Pai, que hoje será um culto extraordinário. Cremos no teu mover, nos teus dons manifestos aqui neste lugar. Cremos, Pai, que seremos alcançados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Obrigado, Pai, porque nós podemos tudo no Senhor. Obrigado porque o Senhor é nossa rocha, o Senhor é nossa torre forte, o Senhor é nosso supridor, o Senhor é nosso Pai, o nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa vida e nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para te cultuar. Recebe, Pai, toda adoração, toda palavra de amor. Recebe, Pai, toda gratidão. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Você pode tomar seu assento. Que maravilha, irmão, estarmos aqui essa tarde para cultuar ao Senhor. Você está com expectativa? Amém. Fique com a expectativa que Deus irá te surpreender em nome de Jesus. Hoje será um culto maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus irá suprir todas as nossas expectativas hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você comemorou ano em alguma coisa, nós queremos orar por você. Nós temos a Mara, está fazendo aniversário hoje. Mais alguém? O Guilherme. Glória a Deus. Estenda sua mão, vamos orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse dia, por mais uma vida, Pai, mais um dia de vida na vida desses nossos irmãos. Nós te rendemos graça, declaramos eles abençoados, declaramos eles crescendo, avançando, prosperando em todas as áreas da vida. Cremos que será uma nova estação de transbordar. Cremos que até aqui eles já têm provado da tua mão, da tua graça, da tua fidelidade, mas nós declaramos que eles irão provar no nível ainda maior em nome de Jesus. Nós declaramos presentes esperados, inesperados se manifestando. Declaramos, Pai, tudo aquilo que eles têm no coração, alinhado com a Tua Palavra, se manifestando em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos, o abençoamos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Uma salva de palmas. Presente da nossa igreja. Parabéns, meus irmãos. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Glória a Deus. Quero reforçar alguns avisos com vocês. O primeiro deles é sobre o Acamp Kids, né? Nosso acampamento de crianças. Quero informar que hoje é o último dia para você adquirir ainda a inscrição do seu filho com o valor promocional do primeiro lote. Então, hoje encerra-se o primeiro lote. Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou de alguma criança que tem na sua vida, você precisa passar nosso balcão de informações, realizar a inscrição hoje e garantir ainda com o valor promocional do primeiro lote, certo? O outro aviso que eu quero falar para vocês é sobre o Jantar das Virtuosas. Cadê as mulheres? Isso. Sábado agora nós teremos o Jantar das Virtuosas, então você não pode ficar de fora de um tempo precioso desse. Será um tempo de comunhão, mas também um tempo que vocês serão edificados com a palavra, com a ministração poderosa. Então você precisa estar aqui. Os passaportes já estão à venda ali no nosso balcão de informações, então você pode passar, adquirir seu passaporte e ser abençoado com esse evento maravilhoso. Amém? E o outro aviso que eu queria reforçar é sobre o nosso Conviva 2025. Vai acontecer no dia 31 de maio, então será um tempo maravilhoso de estarmos ali juntos, né? Tendo comunhão, brincando, mas também receberemos uma palavra poderosa da parte do Senhor, então será um tempo precioso, então você também não pode ficar de fora desse evento maravilhoso. Você e sua família estão convidados, convocados, né, para estar ali. Vai ser um tempo precioso, eu tenho certeza que sairemos de lá diferentes de como nós entraremos, e com certeza Deus irá falar muito conosco. Então você também já pode passar no nosso balcão de informações, fazer a sua inscrição e participar desse momento maravilhoso. Será dia 31 de maio, então já adquira logo a sua inscrição, porque é limitado, então pode ser que você fique de fora. Então, para isso não acontecer, já corre, já adianta e faça a sua inscrição. Amém? Glória a Deus.
Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, eu queria que você levantasse sua mão, nós queremos conhecer. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então dá um amém bem forte aí para saber que você está animado. Glória a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Quem achou, diga, eu sou generoso. Aleluia. Então a palavra nos diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Aqui, amados, nós vemos nesse versículo que Deus ele tem um duplo propósito nas nossas vidas. Deus ele quer que a gente semeie mais e também Deus ele quer suprir a nossa necessidade. Então Deus ele sabe que se a gente cumprir os princípios, se a gente colocar em prática aquilo que Ele já nos ensinou, Ele pode criar um ciclo progressivo na nossa vida. E que ciclo progressivo é esse? Você planta, você colhe, você planta, você colhe, você semeia e você ganha, você semeia e você ganha. Esse é um princípio, esse é um propósito, na verdade, que Deus tem para nossas vidas. Deus ele quer realmente que nós sejamos administradores do reino de Deus aqui, enriquecendo-vos em tudo para que nós possamos ser generosos. E essa generosidade, ela está para alcançar o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, mas também para a gente ser uma bênção para o nosso próximo, para aquelas pessoas que estão próximos a nós. Então, para isso que a generosidade de Deus está sobre nossas vidas. A Bíblia diz lá em Efésios que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A Bíblia diz também lá em 1 Pedro que tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor já nos deu. Ou seja, tudo que nós precisávamos para ser uma bênção e um sucesso, Deus ele já proveu. Porque Ele quer que a gente seja uma bênção aqui. Então nós só precisamos fazer o quê? Cumprir os princípios e sermos generosos, fazendo aquilo que a palavra que o Senhor já nos instruiu. Então, quando nós fazemos isso, amados, com certeza nós seremos uma bênção para o reino de Deus e para as pessoas que estão ao nosso lado. Você crê assim? Amém. Então, já que nós falamos de generosidade, esse é o momento de você expressar a sua generosidade, né, devolvendo o seu dízimo, ofertando ao Senhor, como uma forma de honra, uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito chegar na minha vida e na sua vida. Então, essa é a oportunidade que temos de demonstrar, através das nossas ações, né, a nossa gratidão e o nosso amor ao Senhor. Amém? Então, convido você a separar seu dízimo, a sua oferta. Você vai fazer isso de maneira em espécie. Nós temos envelopes aí na sua frente, na sua cadeira. Se você vai fazer de maneira através do Pix, nós temos aqui o nosso CNPJ aqui atrás, que é a nossa chave Pix. E se você preferir também, nós temos as nossas tesoureiras ali atrás, com as maquinetas de cartões, para que você também possa estar cumprindo, né, esse princípio do Senhor. Você que nos acompanha de casa, está aparecendo um QR Code e a chave Pix aí no seu aparelho telefônico. Você também pode estar honrando ao Senhor através dessas formas, né? São formas e métodos que o Senhor já disponibilizou para que nós possamos cumprir esse princípio e honrar ao Senhor com as nossas finanças. Amém? Você crê assim? Você está animado? Glória a Deus. Então, levante seu envelope, você vai fazer de maneira em espécie. Se você for fazer dos outros métodos, levante a sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos, Pai, de te honrar, de te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Obrigado, Pai, porque nós temos visto o teu cuidado, a tua fidelidade, nós temos visto a tua provisão chegando sobre nossas vidas. Nós declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando em sua totalidade, conforme a tua palavra diz. Cremos, Pai, queremos provar do ano de transbordar, de multiplicação e de aumento em nossas finanças, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos, Pai, que essa é a tua vontade. E tudo que nós precisávamos, o Senhor já nos deu. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria. Filhos infantis, que Deus não deseja que os filhos fiquem no mesmo lugar onde eles foram alcançados pela salvação, que Ele deseja que a gente cresça, deseja que a gente receba porções e níveis espirituais, que a gente possa evoluir, que a gente possa ser transformado por essa palavra a cada dia que passa. E sabe, queridos, existe um conformismo religioso
dentro das igrejas, em relação a tudo que nós já recebemos, e nós da Palavra da Fé devemos ter um cuidado zeloso para com isso, para que a gente não se coloque no lugar de conforto, por a gente já saber tanto, por a gente já poder usufruir de tantas coisas. A gente pode estar num lugar tão confortável em relação ao conhecimento da palavra. Nós temos ministrações tão poderosas nos nossos meios, nós temos tanta revelação da palavra, nós temos tanta gente boa. Gente, quando eu abro o YouTube para procurar alguém do Verbo da Vida que está pregando, tem hora que eu fico até com vergonha. Eu digo, meu Deus do céu, esse povo nem está comendo, nem está dormindo, nem está fazendo nada, eles estão só estudando, eu tenho certeza. Porque os níveis de revelação, os níveis de entendimento, mexe com a gente, chega, rasga as nossas estruturas. Diga comigo, amém por isso. Como isso é bom, como isso é maravilhoso, sabe? Mas, sem sombra de dúvida, eu percebo no meu espírito que o Senhor quer que nós não fique só nesse lugar. Nós caminhamos tão bem nesses 30 anos em relação a dar prosseguimento àquilo que foi nos entregado, àquilo que foi nos plantado de forma primária. Pastor Budvey, ele plantou algo tão autêntico em nossas vidas, sabe, querida? Eu não sei de você, mas se você é verbiano, eu não passo nenhum mês sem ouvir de novo as pregações daquele homem, para que eu não esqueça o que foi que alcançou meu coração, o que foi que fez queimar o meu coração para a palavra da fé. E essa fé que me levou até esse lugar é a mesma fé que tem me dado força para ter continuidade nessa progressão, nesse crescimento, nessa conduta de responsabilidade para com o que eu já sei. Porque dura coisa é a gente chegar no lugar e a gente achar que a gente já sabe, que a gente já entendeu, que a gente já compreende, e além da gente gerar conformismo para aquela estação da compreensão, nós geramos também estagnação, e isso é tão perigoso quanto você não saber. Porque se você esbarra, se você impede que o fluir da palavra na sua vida produza crescimento, você está entrando em incredulidade, inclusive com aquilo que você já creu no passado. E sabe que aí eu fico pensando no meu espírito, eu fico dizendo, Senhor, existe algo mais. Eu quando cheguei na palavra da fé, eu vim de denominações tradicionais, conservadoras, do neopentecostalismo, do pentecostalismo puro mesmo, onde as pessoas faziam muitos esforços, onde ser espiritual era saber muitos versículos. Então eu sou uma pessoa competitiva, né? E então eu decorava versículos de noite a dia, porque eu queria ser a jovem que mais sabia versículo na igreja. Tivesse campeonato de versículo, eu ganhava. Eu tinha 10 Bíblias para teimar comigo mesmo, da Bíblia que eu tinha comprado mês passado, que eu queria outra versão para eu teimar comigo mesmo, de uma compreensão que eu tinha acabado de receber do Senhor. E sabe, queridos, quando eu cheguei no Rema, eu passei os primeiros 30 dias da minha vida no Rema chorando na aula. Eu chorava o tempo todo, eu acho que ninguém compreendia porque eu chorava tanto na aula, né? Porque dentro de mim havia tantas lutas internas e tantas coisas doutrinárias, fortalezas doutrinárias. Meu Deus do céu, não é a minha não, que eu botei um alarme aqui, mas não é o meu não. Se não for Jesus, não atenda não. E eram tantas fortalezas, eram tantos sofismas religiosos, eram tantos pareceres religiosos acerca de como se devia ser, como devia... era tanta doutrina judaica, meu Deus do céu, era tanto comportamento em cima de costumes e religiosidades, que eu vi que eu tinha passado boa parte da minha vida numa prisão intelectual religiosa, né? Porque por achar que se eu soubesse muito, eu seria alguém espiritual. E a minha espiritualidade era medida por esse conhecimento cognitivo, de muitos anos da minha juventude. Quando eu chego na palavra da fé, eu sou confrontada no Espírito acerca de experiências com o Senhor. E olha que eu vinha de uma igreja do manto, de uma igreja que eu fui batizada quando eu tinha 8 anos de idade. Eu fui uma criança prodígio, eu só não fui o menino aí prodígio, mas eu quase era ele. Se eu não tivesse uns bons pais, eu tinha entrado nessa vereda aí também.
Então, aos 8 anos eu já pregava junto com os adultos, já era aquela criança prodígia de pregar nas denominações juntamente com os adultos, sabe? Levando uma vida adulta, mesmo ainda sendo criança. E a religião me empurrou nesse sentido. Mas somente com a experiência do conhecimento da palavra revelada foi que veio o conhecimento da verdade. Daquela verdade que você tem que experimentar de Deus para você realmente saber que está crendo. Porque só o você saber cognitivo não é suficiente. Então, a gente se não tiver cuidado, mesmo nós da palavra da fé, mesmo estudiosos, existe uma unção de ensino sobre o nosso ministério e uma unção de aprendizado, de conseguir falar as coisas de forma revelada e as pessoas compreenderem de uma forma sobrenatural. Não é só uma pedagogia, não é só uma formalidade, uma técnica, uma referência de ensino. Não, não, não. É um poder sobrenatural para falar e a palavra ser revelada ao entendimento no espírito do homem interior. Isso é muito prestigioso, isso é maravilhoso no nosso meio. Sabe, querido, só quem teve preso na religião é que valoriza isso. Talvez você nasceu aqui. Dentro da palavra da fé, você nasceu de novo aqui, com o meu marido. Não tem as crecas que eu precisei deixar e ser restaurada e ser transformadas na minha vida por religiosidade, né? Mas mesmo você que nasceu aqui, você tem que ter um zelo e um cuidado para com a forma como você está recebendo a palavra de Deus, para que a gente não possa receber dessa palavra os pedaços daquilo que a gente gosta. Tem coisas que a gente gosta na palavra, sim ou não, gente? Só sou eu que gosto de coisas mais do que outras? Eu gosto de coisas mais na Bíblia mais do que outras. Eu sou profeta, eu gosto de manto. Por mim era só manto, o culto era manto o tempo todo. Mas meu pastor dizia, não diga que profeta não ensina. Eu estou proibindo você de dizer isso aí. Profeta que não ensina é porque não estuda. Aí eu, que aí desbanca, né, os sentimentos, desbanca os maus hábitos que a gente aprende com a religião e o empurrar com a barriga, etc, 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 etc. Então, é nítido para mim que nós estamos indo para um lugar de mais sabedoria. Não sabedoria intelectual, mas sabedoria sobrenatural para viver os últimos dias. Eu vi um meme essa semana que falava assim, se um menino de 14 anos consegue enganar metade da igreja brasileira acerca de um comportamento, imagine o anticristo. E eu fiquei pensando, enganar ou não, uns afirmam, outros desafirmam, uns julgam, outros... Não, esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. Nós não estamos aqui como igreja para fazer isso, nem contra ministros, nem contra políticos, nem contra autoridades, nem contra outras instituições. Não foi para isso que o Senhor nos revelou a palavra. A sã doutrina da palavra. É um privilégio muito grande a sabedoria de Deus, que Deus tem derramado sobre o ministério Verbo da Vida, que não pode ser usado, utilizado, aliás, vivido de uma forma negligente, de uma forma aleatória, de uma forma, vamos ver no que vai dar. Não, não, não. Essa revelação mesmo é para trazer entendimento sobrenatural, direcionamentos específicos. Eu oro na minha vida, Senhor, eu não quero ser uma profeta que fique só dizendo a vida pessoal das pessoas. Eu quero ser uma profeta de ministérios, eu quero ser uma profeta de tempos e estações. Eu quero ser uma profeta, Senhor, que vai anunciar para a tua casa e para o teu povo o que está chegando. Eu não quero um profeta para agradar A e a B. Eu quero uma profeta que entenda a aliança, entenda a estação, entenda o que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E sabe, queridos, e aí eu quero começar a minha pregação, nós vamos falar sobre cura, por isso que eu fiz essa introdução para você. Quando eu adoeci, eu já era uma ministra da palavra, já era professora do Rema há bastante tempo, que ensinava a matéria Cristo aquele que cura. Eu ensino 20 matérias diferentes, eu só não ensino as outras 4, porque eu converso pelos cotovelos e aí não dá tempo eu dar o assunto. É a história da igreja, Gálatas, aliança de sangue, escatologia. Mas até essas, meu pastor tem me instigado e desafiado todo dia. Ele sabe que eu sou competitiva, ele diz, estou ainda não dá essas matérias, vixe como está fraca. E eu sei que é para me instigar a estudar elas também, né? Mas eu me achava, diga pavão. Mas quando eu fui diagnosticada com câncer, mesmo sendo uma profeta do fogo,
uma mulher do manto, uma pentecostal genuína, que nasci no fogo, não se conforma com fumaça, cheia da revelação da palavra, uma professora do remo, uma pregadora da palavra. Eu sou uma estudiosa, naturalmente estudiosa, amém, queridos? Eu sou advogada, então eu gosto de estudar, eu já gostava de fazer isso, eu sempre gostei de forma natural. Eu estudo direito, eu estudo ciência, eu estudo medicina, eu estudo tecnologia, eu estudo eletricidade, arquitetura, é tudo que eu vejo no mundo, eu quero estudar, eu quero ver, eu quero entender. Então, não tem nada sobrenatural nisso, amém, queridos? É só um comportamento e uma coisa que eu desenvolvi, né? Mas tudo isso que eu estou lhe dizendo de forma sobrenatural na minha vida não foi suficiente para me tirar do buraco onde eu cheguei no diagnóstico. Então, significa que a gente pode estar vivendo uma revelação, a gente pode estar vivendo um entendimento da palavra de Deus, a gente pode estar vivendo uma prática da palavra de Deus que na nossa cabeça possa ser suficiente. A gente pode estar substituindo o poder de Deus por o conhecimento, mas o conhecimento natural sozinho, sem a intencionalidade da mudança, da presença do Espírito, da compreensão do que Deus está fazendo nessa aliança, dessa dispensação, não vai ser suficiente para nos tirar de algumas situações que possam vir. Nós vimos aí a pandemia. Gente, nós vimos que as igrejas que se posicionaram, teve igrejas que se posicionaram, aqui foi uma delas, eu estive aqui no tempo da pandemia, que declarava uma palavra e dizia assim: ninguém vai morrer na igreja. Sustentando assim a palavra de Deus contra a ciência, contra os diagnósticos, contra a difusão do vírus, contra o sistema de trevas que foi armado, o circo dos infernos que foi armado, porque eu mesmo quase morria por ficar apavorada. Mas sustentaram a palavra da fé. Sustentaram o que creram, nem entendiam, não sei o que é que vai acontecer, mas não vai, não sei o que é que vai acontecer, mas não fecha. Posicionamentos foram muito mais fortes do que qualquer coisa que a gente pregasse naquela época. Se posicionar no que já era, no que Deus já tinha feito, nas verdades da palavra que já estava estabelecida sobre aquele ambiente, sobre aquela igreja, sobre aquele lugar, sobre as pessoas. Eu me lembro de pastor Jorge Benzoni dizendo que 6 meses antes da pandemia, o Senhor mandou ele fazer um programa na igreja de exercício físico. E aí ele incentivou e botou todo mundo para fazer exercício, não sei o que. E depois, quando chegou a pandemia, ele foi ler as pesquisas científicas que diziam que as pessoas que já tinham uma vida desenvolvida de exercício físico, não tiveram mais facilidade de não pegar o vírus do que quem nunca tinha feito exercício. Uma simples inspiração de algo natural, mas uma percepção de obediência. Óbvio que ele é um homem que gosta disso e ele andou nessa direção para estender isso para a igreja dele toda, debaixo de uma direção específica. Bem, queridos? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como nós precisamos nos posicionar nesse lugar de fazer as coisas numa direção onde Deus está querendo que faça. Não apenas porque toda a igreja está fazendo, não apenas porque o mundo todo está fazendo, não apenas porque todo mundo está falando, não apenas, mas tratar de coisas específicas em ambientes específicos, para tempos e estações específicas. Deus tem algo específico para essa igreja nesse tempo. Deus tem inspirações que Ele quer realizar aqui nesse tempo. Deus tem crescimento que Ele quer demonstrar nessa cidade, tem povos que Ele quer alcançar nesse tempo. A percepção espiritual tem que ser mais aguçada nesse tempo que se chama agora do que qualquer coisa que a gente possa pregar. Não vai bastar para esse novo tempo palavras vazias e aleatórias. Porque, gente, nós estamos nos deparando de frente, já, com o ápice da inteligência artificial. Quem imagina o que é? Eu fiz a minha pregação aqui. Deixa eu mostrar.
Ô, coitada. Fiz a minha pregação aqui. Mas sabe que eu peguei essa pregação todinha, que eu passei o dia todo, ontem e hoje, para fazer, para elaborar, para meditar. Eu falei para a inteligência artificial, me dê 10 tópicos sobre esse resumo que eu fiz, me colocando os principais 10 tópicos, os versículos correspondentes, uma explicação lógica acerca do que eu preciso dizer para um público evangélico numa pregação de 30 minutos. Gente, a inteligência artificial dá de bala no que eu tinha passado 2 dias escrevendo. Com muito mais clareza do que eu passei o dia todo meditando. Sabe, a inteligência artificial vai substituir o conhecimento. Vai substituir o nosso raciocínio lógico. Mas a inteligência artificial não vai substituir o que é sobrenatural. Não vai substituir a presença do Espírito. Não vai substituir os ambientes de oração, os ambientes de percepção, a inspiração do Espírito para conduzir o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus entenda essa estação, entenda esse tempo que se chama agora, para que a gente possa viver. E no segundo culto eu quero adentrar fortemente no que eu vou falar agora, apenas como um preâmbulo, né? Eu me preocupo muito se eu estou vivendo um bom tempo da minha vida ministerial, se eu estou vivendo um crescimento que me arrastou, do meu ministério, da minha instituição, que arrastou todos nós. Quem conheceu o pastor Bud aqui? Fábio conheceu, o pastor Fábio. Então, quem conheceu o pastor Bud sabe que nossas vidas foram afetadas por ele de uma forma muito sobrenatural. E nós temos uma grande missão, que é transferir essa revelação, transferir esse alimento, essa semente que nós recebemos tão genuína para a próxima geração do Verbo da Vida, que já está aí às portas. Nós estamos completando 30 anos, a geração que tem 30 anos no Verbo da Vida. Uma outra geração esteve adiante de nós, juntamente com o pastor Boni, e recebeu de coisas inimagináveis. E eu fico pensando, nós recebemos o melhor da palavra da fé. Uma comida mastigada, cortada, toda temperada e servida numa mesa. Mas, queridos, foi aumentado muito o número. A gente pode entrar num lugar e achar que já está tudo pronto, que já está tudo feito, que já está tudo... Amém, a unção é a mesma, a palavra da fé é a mesma, a Bíblia é a mesma, nós não vamos mudar a Bíblia, não vamos inventar a Bíblia. Mas, com certeza, o Senhor deseja que a gente mude de marcha, mude de níveis, mude de percepção espiritual para receber a segunda fase da grande colheita da palavra da fé. Vamos espalhar pelo mundo. A igreja brasileira, eu estou profetizando, queridos, para você diz amém e recebe. A igreja brasileira vai se espalhar pelo mundo. Então, quando você pensar no alcance dessa igreja em relação ao Maranhão, em relação ao interior do Piauí, não pensa pequeno não. Aos bairros dessa cidade, não pensa pequeno não, porque isso aí é consequência. Você não vai precisar nem crer, meu amigo, para isso aí acontecer, porque você vai precisar crer para passos maiores, para esticar a tenda e as estacas de uma forma maior, debaixo da direção e dessa onda do Espírito que nós estamos adentrando, e vai ser consequência que Deus junte um volume, que Deus junte um conhecimento sobrenatural forte no meio do povo de Deus, que dê substância a esse crescimento, que a gente possa segurar essa unção que está vindo aí, que não é uma unção de oba-oba, porque somente conhecimento da palavra não vai ser suficiente para a gente apresentar Deus para essa humanidade que vai ser alcançada nos últimos dias, porque a inteligência artificial vai fazer isso muito melhor que nós. Mas, queridos, eu falo como Paulo agora. Eu não venho para vocês com palavras de sabedoria ou concepções humanas. Paulo falava 14 idiomas, entre dialetos e idiomas mesmo linguísticos. Um homem que escreveu 1850 verbetes do pensamento grego em suas cartas paulíneas. Escreveu uma terça parte da Bíblia. Mas ele chega e ele diz, olha, tudo isso é esterco. Não era esterco que ele estava dizendo, que isso não era importante. Ele estava dizendo que diante da glória,
e da manifestação do poder de Deus, tudo aquilo que ele sabia, os 14 idiomas, o conhecimento da Universidade de Atenas, o ele falar tantos dialetos e tantas saber e entender da cultura grega, da cultura helenística, da cultura judaica, e poder conviver entre tantos povos e falar de uma forma tão clara, tão coerente, tão pedagógica, tão retórica como ele falava, a ponto de ainda hoje nós sermos alcançados por aquilo que ele escreveu em suas cartas à igreja. Amém? Você é feliz pela vida de Paulo? Você é feliz pelas revelações poderosas que ele recebeu e te deu uma comida pronta? Amém? Eu também sou. Mas ele disse, olha, eu venho para vocês com o poder de Deus, com a demonstração do poder de Deus. Meu Deus, muda tudo isso. Nós vamos começar a orar por demonstração do poder de Deus. Um marketing que não pode ser substituído por qualquer outro tipo de coisa. Onde a presença de Deus seja tão tangível que as pessoas que estiverem vão ser obrigadas a reconhecer que só podia ser Deus. Sabe, queridos, por que eu te digo isso? Porque nesses anos todos de meu caminho, né, pelo conhecimento, né, eu sou advogada, eu tenho 4 especializações diferentes, empresarial. Eu sou mestranda em educação, em 2 áreas diferentes, mestranda em uma e mestrada já na outra, em educação, de entendimento. Isso não foi suficiente para me tirar de um diagnóstico. Eu uso todas essas formas para eu estudar a palavra de Deus, para eu compreender a palavra de Deus. Não foi suficiente para eu sair de um diagnóstico de morte. Quando o dia mal chega na vida de um crente, mesmo da palavra da fé, eu estou te sacudindo, porque eu sei o nível da palavra que é pregado aqui. Eu sei o que eu senti enquanto a Sameira estava pregando ali. Meu amigo, eu estava dizendo, o que é isso? Você não pode tratar a unção de mestre que tem sobre essa casa e a unção profética dessa casa de todo jeito, não. Você não pode estar aqui ocupando cadeira, recebendo de barriga cheia, talvez arrotando entre um versículo e outro, ou achando que já sabe demais da palavra de Deus. Já ouvi muito, já ouvi de novo, já ouvi de novo. Como eu estava, queridos, e eu estava fazendo isso, não era com maldade no meu coração, não. Era conformado de forma sistemática ao sistema religioso e à instituição, à liturgia da instituição, aonde eu já estou. Eu saí da religião, eu já estava na palavra da fé, estou muito contente. Eu sei muito na palavra da fé, eu já andei muito na palavra da fé. Mas quando eu adoeci, nada disso era capaz de me tirar do buraco. Foi preciso mergulhar nas experiências com o Espírito Santo para compreender sobre a bondade de Deus e o amor curador. Eu já tinha lido tanto sobre o amor curador. Será que eu não entendia o que era o amor curador de Deus? Será que eu não entendia que é a vontade de Deus curar pessoas? Será que eu não já tinha pregado tantas e tantas vezes sobre a bondade de Deus, o sacrifício de Jesus para curar pessoas? Será que eu não já tinha orado em tantas e tantas centenas de pessoas que foram curadas através da imposição das minhas mãos? Mas eu precisava viver uma experiência pessoal da demonstração do poder de Deus na minha vida, para eu compreender a palavra exatamente como ela é. Uma revelação de algo que você experimentou de Deus não é igual a uma revelação que você sabe. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está falando de uma verdade experimental, de algo que você viveu com Deus, aconteceu com você. Não é só um versículo que você leu, é o versículo que você leu acontecendo na sua vida. Você lendo e se identificando com ele como Jesus se identificava lá em Nazaré. É sobre mim que esse versículo está falando, é sobre a minha vida, eu sou essa pessoa.
se vendo na palavra, com experiências sobrenaturais, com a palavra, com um conhecimento que experimenta. E a verdade que você conhece de forma experimental é esta que te liberta. Não é a que você sabe. É a que você pratica. É a que você experimenta. É a que você vive na presença do Senhor. A palavra viva acontecendo em você, na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Uma pessoa que foi tocada pela revelação sobrenatural da palavra por causa de uma experiência com o Senhor, na palavra acontecendo, agindo, sendo praticada em mim. Nunca mais essa pessoa é a mesma. Nunca mais você será o mesmo. Sabe, nós estamos orando muito para sermos ministros, para ser levantados nos 5 dons espirituais, ministeriais, para sermos usados nos dons espirituais. Amém? Eu também oro. Eu oro para que a palavra que eu prego, os sinais acompanhem ela. Porque eu creio nisso que eu estou pregando, não é uma mentira, é a verdade, a palavra é a verdade. E mesmo quando eu não estou crendo, a Bíblia diz que a palavra de Deus é um organismo vivo, que enquanto você está exposto a ela, ela está trabalhando no meu e no seu favor agora mesmo. Ainda que você não esteja se arrepiando, ainda que você não esteja sentindo sentimentos nenhum, ainda que pareça que não é verdade, a palavra de Deus é viva e eficaz, é um organismo vivo, que alcança um resultado pretendido por Deus, ainda que, e apesar de você e de mim, ainda que não creiam, ainda que não recebam, a Bíblia diz que ela vai alcançar, estamos falando da palavra cheia do poder de Deus, a palavra poderosa do Senhor, não só a palavra escrita que mata sem o Espírito, mas a palavra ungida, com o Espírito, que vivifica, que traz vida no que está morto, que transforma, que muda, que guia. Seu Fernando disse, se nós recebêssemos a palavra de Deus, crendo que quando ela está sendo pregada, o próprio Jesus é quem está falando, nós receberíamos muito da redenção. Não receberíamos apenas pedaços da redenção. Nós estamos ainda vivendo de experiências de terceiros. Estamos vivendo dos milagres de terceiro. Estamos vivendo do testemunho de terceiros. Lembra aí comigo, não responde, isso é só para você, o Espírito. Qual foi a última vez que aconteceu um milagre na sua vida? Se você fosse indagado agora pelos céus, sobre algo que você experimentou da palavra acontecendo na sua vida, quantas coisas você teria para falar? Eu entendo que eram níveis de fé que nós vivemos. Recebemos uma palavra maravilhosa, a palavra da fé. Precisávamos por um tempo proteger essa palavra, não deixar ela ser contaminada. Precisamos crescer no entendimento, expandir, alargar o alcance. Sabe, queridos, mas é nítido no meu espírito que o Senhor vai apurar o ouro. Que tem uma apuração do ouro vindo na nossa direção. Não é para ficar com medo, não, que não é juízo, não. É santidade, é separação, é experiências sobrenaturais, é poder divino em manifestação. Não apenas palavras de sabedoria ou entendimento humano, mas demonstração do poder de Deus em evidência, acontecendo a partir da vida de todo filho de Deus. Deus está chamando a igreja para um outro nível de entendimento e de sabedoria. Sabe, queridos, por que eu falo isso chorando? Porque eu sou a coordenadora do centro de cura. Nós atendemos 60, 70 pessoas no centro de cura. 10, 15 são crentes. 40, 45 não são crentes. E sabe, queridos, que sai de lá curado, 30, 35 pessoas que não é crente. E às vezes os 15 que são crentes não saem.
Eles entram, eles recebem a palavra de Deus. Eles recebem com respeito, com ética. Mas a simplicidade daquele lugar, a simplicidade do que é pregado, do amor curador de Deus, fé para ser curado, somos curados em Cristo, recebemos da redenção. É tão simples. Eles já ouviram tanto que eles sobrepujam, arrotam o conhecimento intelectual. Levantam sofismas e barreiras. Ai, só é isso. Eu pensei que ia ter uou! Eu pensei que ia cair um raio, que a gente ia mover no mato, e que quando ela botasse as mãos em mim, eu me tremia todinha, ia cair raios e eu, sabe? Eu pensei que eu ia me arrepiar. Mas quantos e quantos e quantos testemunhos de pessoas que nem nasceram de novo, nem têm o Espírito Santo, são alcançadas pelo amor curador de Deus, por ir compreender sobre bondade. Por compreender sobre o caráter de Deus que não coloca doença. E a gente já não sabe de tudo isso. A gente já não sabe de tudo isso. Somos o povo da palavra da fé, que sabe redenção mais do que qualquer outra instituição. Mas as pessoas estão sendo curadas por entenderem que Deus é bom. Eu não consegui ser curada por esse entendimento, mesmo já sabendo e ensinando. Eu precisei ter experiências com o Senhor e a sua bondade, muitas e muitas vezes, para ver Deus fazendo e eu passar a crer nessa bondade. Porque eu ainda estava esperando que o maior ministro viesse. Que Deus ia falar com o maior ministro de cura do verbo da vida. E ele viria sobre mim, e ele poria as mãos sobre mim, e eu receberia imposição de mãos, e ele seria curado. Mas eu não fui curado. Eu passei um ano falando para as pessoas que eu tinha sido curado, porque eu sou uma mulher de fé, porque eu cumpri os fundamentos da palavra de Deus sobre cura, porque eu declarei todos os dias. Tudo isso são passos de fé. Eu fiz mesmo isso. Eu li naquele ano 96 livros sobre cura. Eu passei um ano do tratamento pregando sobre cura. Eu me posicionei como quem era curado, mesmo sentindo muito que não era. Mesmo meu corpo falindo e vendo o meu corpo morrer. Mas eu me posicionei em fé. Diga comigo, é lícito. E esse comportamento Deus espera, não tem nada de extraordinário nisso aí. Porque eu já recebi graça e favor para agir assim. Já tinha revelação suficiente no meu coração para agir assim. Seria contrário se eu não agisse. Porque um dia eu estava lá no meu quarto chorando e tendo pena de mim mesmo, aflita, angustiada naquele lugar. E eu me lembro que eu tive uma crise de coluna, meu marido botou uma corda no torno para eu me levantar, porque eu levantei muitas vezes para vomitar, para ir no banheiro, por causa da infecção intestinal, e vomitava, e muita desinteria, e toda aquela situação que a quimio faz com a gente. E naquele lugar lá, chorando e com pena de mim, eu dizia, Senhor, olha como eu estou acabada. E o diabo dizia, acabou tudo, você perdeu tudo. Você largou sua profissão para se dedicar ao evangelho. Que Deus é esse que não lhe cura? Que Deus é esse que usa você para curar pessoas, mas não lhe cura? E naquele lugar, em oração, eu queria que o Senhor me colocasse no colo e dissesse assim, ô filha querida, coitadinha. É mesmo, filha, você está passando por tudo isso. Eu estou vendo o seu sofrimento, estou vendo. Mas, querido, sabe o que foi que o Espírito Santo me disse? Oh, coisa feia. Eu digo, Jesus, eu estou me acabando. Estou morrendo. E o Espírito Santo repetiu de novo e disse, oh, coisa feia. Isso não combina com você nem no natural. O que o Espírito Santo estava me dizendo? Que
nem no meu comportamento natural, humano, que eu sou uma mulher corajosa, que eu sou advogada de dele, né? Então, nem no meu comportamento humano natural combinava aquele comportamento que eu estava tendo, mesmo eu sendo a ministra que eu era. Mesmo sabendo o que eu sabia, mesmo tendo as experiências que eu tinha. E ele disse: levante-se e haja à altura de quem é curado. Levantar e agir à altura era enfrentar as dores, a fraqueza, o vômito, o mal-estar. Não pedir ninguém para me levantar e me levantar naquela corda, passando mais de 20 minutos para conseguir me levantar. Ir ao banheiro, chegar lá e dizer: chega, Satanás. Chega, Satanás. Eu não sou doente, eu estou doente. A minha identidade não é de doente. Eu recebi uma identidade em Cristo e a identidade não é de doente. E sabe, queridos, porque eu achava que se eu dissesse muito, eu sou sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. Eu vou dizer, porque a gente ensina as pessoas a dizer, e é bíblico ensinar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um remédio infalível, que atos de fé é confessar a palavra daquilo que você está crendo, até que sua mente se alinhe com o seu espírito e receba por fé. Mas são níveis infantis de fé, que alcança pela misericórdia pessoas que estão ainda na falta do conhecimento, ainda na falta de não ter experiências com o Senhor. Níveis maduros de fé fala de identidade, de escolha. Como meu pastor dizia, você tem que decidir, Ingrid, se você é doente ou se você é sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. Quando você recebe a palavra de Deus sobre cura e você está aí sentado como você está hoje, aleluia, já vou terminar aqui, gente. Você não está precisando agora, nenhum de vocês aqui, talvez, não estou percebendo, mas pode ser que esteja, nenhum de nós aqui estamos precisando exercer fé em escolha madura. Nenhum de nós aqui está doente a ponto de dizer assim: eu tenho que decidir se eu sou doente ou se eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Mas, queridos, a Bíblia diz que quando você recebe a palavra de Deus, você tem que receber com essa compreensão. Porque a fé só vai ser determinada pelo que você está crendo quando você precisar fazer uma escolha. Só enquanto você está acatando, ainda não é fé. Aí é concordância, é assentimento mental, é a cultura que nós temos da palavra da fé. Nós cremos no que está escrito, nós cremos na redenção. Mas quando o dia mal chegar, você tem que decidir se você é doente ou se você é sarado e curado. Mas, querido, se você não tratou a sua identidade em Cristo, como você vai conseguir fazer essa decisão? Se você nunca experimentou da bondade de Deus de uma forma tangível dentro da tua casa, como você vai fazer nessa decisão? Como você vai confiar nessa decisão? Aleluia. Atos 3,16, rapidinho, para a gente, se você puder continuar depois, eu não sei se tem cadeira suficiente no segundo culto, mas se você puder, a gente vai falar sobre uma cultura de cura, que é a vontade de Deus. Glória a Deus. Atos 10, 36. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelas tuas verdades. Desculpa, gente, Atos 3, eu disse 10, né? Diz assim, a partir do 15: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Sabe, eles estavam falando de uma experiência sobrenatural. Nós sabemos como foi a vida dos apóstolos
antes de contemplarem o poder da ressurreição, antes de passarem pela experiência com o poder da ressurreição, e quem eles foram depois do poder da ressurreição. Nós vimos um Pedro humano, um Pedro colérico, um Pedro cheio de debilidade, mesmo tendo revelações profundas como a que ele teve acerca de Jesus. Mas nós vimos um outro Pedro na Porta Formosa, no primeiro culto, falando do poder da ressurreição, de uma experiência sobrenatural do Pentecoste que aconteceu na vida dele, falando de um enchimento do Espírito, de um derramamento para ser testemunha, de uma evidência de poder e de uma palavra não apenas lida, mas uma palavra vivida. E esse homem vai e ele prega de uma maneira tão gloriosa, sai tanta vida da vida dele, que 3.000 pessoas são acrescentadas naquele dia para a igreja. Aquele homem prega numa profundidade de espírito, mesmo não sendo letrado, mesmo não tendo estudos maiores, como alguns outros apóstolos tinham, e que escreveram. E esse homem se revela como pregador, e se revela por causa da experiência sobrenatural com o poder da ressurreição. E aí ele diz: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Ele estava dizendo: vocês mataram o homem, mas o poder da ressurreição não estava apenas na vida física de Jesus, mas na promessa que estava estabelecida, que Jesus seria a intervenção de Deus para solucionar a humanidade. Mas ele ressuscitou dentre os mortos, do quais nós somos o quê? Testemunhas. Porque conheciam a história? Era porque eles conheciam a história, porque alguém pregou para eles da história? Não, que Maria foi lá e anunciou a ressurreição não sei quantas vezes a eles, e eles não acreditaram. Foi preciso eles verem a manifestação desse poder em vida. Jesus em carne e vida para poder eles passarem a crer. E aí 16 ele diz: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Estava dizendo, existem fatos humanos, existem histórias que vocês conhecem, existem coisas que vocês sabem, vocês talvez possam até atribuir um a outro. Ah, mas a Ingrid, ela foi curada porque assim, ela é uma mulher que cria muito. Ah, porque pastor Fábio foi curado, porque pastor Fábio é pastor Fábio. Olha, pastor Danilo, pastor Marcelo foi curado porque, ó, é pastor Marcelo, é crente, ó, dinossauro. Não, estava dizendo aqui, foi pela fé no nome do poderoso de Jesus, porque criam no poder da ressurreição, que é esse mesmo nome, pela fé no nome, e esse mesmo nome, uma vez falado em fé, ele fortaleceu, o poder se manifestou, fortaleceu a este homem que vocês estão vendo, esse homem que vocês conhecem, esse homem que vocês sabem que está doente há muitos anos, esse homem que nunca teve solução para a vida dele, mas aqui agora ele não só está sendo tirado da miséria por causa do pedido de esmola, nem da condição inapta para o trabalho. Ele está tendo a vida dele modificada, transformada pelo poder de Deus e não apenas por palavras. Será que pessoas já não tinham passado lá e tinham dito: Deus abençoe? Quando eles davam uma esmola, eles abençoavam aquela esmola, eles abençoavam as pessoas. Eram homens que desejavam o bem para a humanidade, cumpriam a Torá, cumpriam a liturgia. Este homem que vocês conhecem, sim, é a fé que vem por meio de Jesus, que deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. Sabe, Paulo estava dizendo: ei, nós estamos em outra dispensação, nós estamos em outro momento da igreja, nós estamos agora não mais contemplando apenas as promessas e olhando para elas de longe, não, nós estamos dentro da dispensação da graça, onde a fé no poder de Deus faz esse poder se manifestar e faz esse poder ser eficaz na vida das pessoas mais do que palavras.
mais do que pregações, é os sinais que Jesus garantia que acompanhariam a palavra de Deus. E nós vamos ver testemunhos nessa igreja, nós vamos ver testemunhos nos Verbo da Vida, nós vamos ver milagres criativos a partir de coisas que a gente conhece e diz: não tem jeito, nasceu assim, vai morrer assim, e você vai dizer: tem jeito, porque a fé no poder do nome de Deus vai fortalecer você, vai tirar você desse diagnóstico, vai tirar essa situação da sua vida, e a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Você pode se levantar, queridos? Eu venho para vocês não com palavras de sabedoria ou argumentos humanos que convencem os homens de verdades, mas eu oro para que a igreja de Cristo entre num lugar desta dispensação, onde a demonstração do poder de Deus vai ser maior do que qualquer palavras humanas. Uma vez eu fui pregar, meu querido, e quando eu comecei a pregar, o Senhor me disse: você está crendo? Quando eu ia orar nas pessoas, né, eu sentia sinais nas minhas mãos, elas ficavam formigando, ficavam ardendo. Ali eu já sabia que o poder de Deus estava presente ali. Eu podia começar a chamar as pessoas para impor as mãos por elas. Mas aí, na medida que a gente vai se movendo, né, na unção, a gente também vai se acostumando com a unção, que indica um nível de maturidade, mas pode também indicar um nível de negligência, né? E aí eu disse: Senhor, e agora? Eu não sinto mais nada nas minhas mãos. Que hora que eu chamo? Que hora que eu chamo as pessoas para elas serem curadas? O Senhor me disse: os sinais são para as crianças. Você chama na hora que você estiver crendo. Então nunca foi minhas mãos esquentando. Sempre foi a fé no nome, que não muda, não pode mudar, porque Jesus continua o mesmo. E aí eu comecei a pregar e eu disse: mas Senhor, eu creio. Hoje eu vou chamar pessoas para serem curadas e eu creio. E Jesus disse: você está crendo? Você está crendo no poder de Deus, que o poder de Deus está aqui? E eu creio. Eu sou profeta lamuriante, sabe, gente? Eu sou profeta que eu brigo com Jesus, com o Espírito Santo. Eu brigo, eu digo: eu creio, Jesus, eu estou crendo. O teu poder está nesse lugar. E aí o Espírito Santo disse: você está crendo? Pois faça o convite do novo nascimento antes de pregar. Nós estamos acostumados a pregar e a acreditar que o efeito da nossa pregação vai conduzir as pessoas à presença de Deus. Mas estamos esquecendo que é a presença de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. É a presença do Espírito Santo que vem e opera o milagre da salvação, opera o milagre da cura, opera o milagre da transformação. Palavras são liberadas diante do poder de Deus. Testemunho e convencimento do Espírito chega nos corações para alcançar os perdidos. E isso não vem de nós. Não é por causa de performance, não é por causa de liturgias, não é por causa de técnicas de oratória, não é por causa de frequência da música, não é por causa da minha voz mais alta, mais baixa, porque eu sou uma profeta de força. Não é por causa de nada disso, é por causa da consciência de que nesse lugar Jesus está. Coloca as mãos sobre a tua cabeça, que eu quero orar por cura por você. Eu não preciso ir aí onde você está para orar, para você ser curado. Eu só preciso crer que que a fé no poder do nome de Jesus é quem te fortalece desse mal que pode estar operando sobre a sua vida agora mesmo. Em nome de Jesus, sejam curados e sarados em nome de Jesus. Recebam cura por redenção. Recebam cura por filiação no nome poderoso de Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, pastor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria ainda dar uma oportunidade para você.
Se você está aqui essa noite e ainda não tomou a decisão de receber o Senhor como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade que você tem. Deus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer de você filho, Ele quer mudar a sua identidade. Então, se você está aqui e ainda não confessou Jesus, essa é a sua oportunidade. Eu queria chamar você aqui à frente, levante a sua mão. Todos os filhos, glória a Deus. Se tem alguém nessa noite que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, também é esse momento para você. Se você está aqui e ainda não ora em outras línguas, ainda não foi batizado no Espírito Santo, e você deseja sair daqui hoje cheio, revestido de poder, essa também é a sua oportunidade. Todos cheios? Aleluia. Não vou chamar para a cura, porque eu creio que você já recebeu a sua cura hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos encerrando nosso culto, mas antes disso, não poderia deixar de indicar algumas literaturas para que você possa se edificar, para que você possa se aprofundar sobre esse assunto tão poderoso, tão maravilhoso, tão essencial para a nossa vida, que é sobre cura. Eu tenho esse livro aqui de Kenneth Hagin, A Unção da Cura, um livro maravilhoso para que você possa se aprofundar. Tem esse livro, esse livreto, né, de Charles Capps, O Poder Criativo de Deus para a Cura. 2 livros maravilhosos, pequeno, mas poderoso. Receba a Sua Cura, de T.L. Osborne. Outro de Kenneth Hagin, A Cura Nos Pertence. E esse livro que é maravilhoso, Redimidos, da miséria, da enfermidade e da morte. Se você ainda não leu esse livro, você precisa ler. É rápido, você consegue ler, ele é fininho, mas eu tenho certeza que você será edificado e com certeza você ficará diferente depois de ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, então eu indico para vocês, passa ali no nosso Verbo Shop, adquirir essa literatura ou outras literaturas. O importante é você adquirir, ler livros, né, para que você possa realmente conhecer e saber aquilo que Deus já conquistou para você. Amém? Glória a Deus. Os nossos visitantes, para você que está nos visitando pela primeira vez, nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo rapidinho, vai ter algo para você comer, para você beber, um presente da nossa igreja. Vai ser 5 minutinhos, nós só queremos, né, demonstrar a nossa felicidade, a nossa gratidão por você estar aqui conosco. Ali atrás nós temos a nossa equipe assinando para você. Você pode ir lá, você também que trouxe visitantes também pode ir junto com eles, para que eles não fiquem deslocados. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Nós temos também uma cantina no Verbo Café, uma cantina promovida pelo Departamento de Música, então você pode passar ali, ter um lanche maravilhoso e ainda abençoar esse departamento. Então você pode passar, adquire, e aí, como sempre é um clichê, né, a gente já fala, você compra um lanche e pode pedir uma música e com certeza eles vão tocar para vocês, vão cantar para vocês, mas você precisa passar lá, ser abençoado com um lanche maravilhoso e abençoar esse departamento que nos serve tão bem. Amém? E por fim, só relembrando, passe no nosso balcão de informações, compre seu passaporte do Conviva, faça sua inscrição, né, para o jantar das mulheres, das virtuosas, que será sábado, e faça a inscrição do seu filho para o Acamp Kids, lembrando que hoje é o último dia para você adquirir com o valor promocional do primeiro lote. Você não pode perder essa oportunidade, então nosso balcão de informações está funcionando, você pode passar e coletar mais uma outra informação sobre algum outro evento. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto. Então vão na graça, vão na paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Uma semana extraordinária, uma semana poderosa. Como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então vão na graça e sejam abençoados na prática dessa palavra em nome de Jesus.